Olá, queridos, graça e paz. Vamos para mais uma videoaula e hoje vamos falar a respeito da prática no manuseio e estudo da Bíblia. Vamos usar como base o texto de Paulo, que Paulo escreveu a Timóteo na segunda carta, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Queremos destacar aqui que maneja bem a palavra da verdade. Todo estudante da Bíblia precisa saber manusear a Bíblia. E esse manuseio vai facilitar para a sua prática de estudo diário da palavra. Queremos apresentar aqui alguns métodos que podem estar aí contribuindo com os senhores para manusear melhor a palavra de Deus. O primeiro método é que todo estudante da Bíblia precisa aprender a ler e escrever referências bíblicas. Vamos apresentar aqui alguns exemplos. Primeiro, observe, primeira carta de João, capítulo 2, verso de número 4. Nós temos a forma abreviada de se escrever e, entre parênteses, a forma que se lê. Vejamos outro exemplo. Primeira carta de João, capítulo 2, versos 4 e 5. A forma abreviada e a forma de ler. Outro exemplo. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 4 a 6. A forma abreviada de escrever e a forma de se pronunciar. Uma coisa interessante são os livros que se dizem não ter capítulo. Usamos como exemplo Filemon, versículo de número 14, a forma abreviada e também a forma de ler. Agora observe, alguns estudiosos, apesar de não ter um capítulo específico, mas acredita-se que todos os livros têm no mínimo um capítulo. Nesse caso, alguns fazem a seguinte abreviação, Filemon, capítulo 1, verso de número 14. E essa argumentação é porque na contagem dos capítulos, esses livros eles são contados como se tivesse um capítulo. Então nós temos aqui duas formas. Alguns usam Filemon, verso 14, excluindo a questão do capítulo, e outros usam Filemon, capítulo 1, verso de número 14. Uma coisa interessante que queremos destacar é que o sistema tradicional adota 2 pontos entre o capítulo e versículo. Nesse caso, não há uma padronização na abreviatura dos livros. Nós usamos um sistema que tem um padrão para abreviar os livros e usa-se um ponto entre o capítulo e o versículo. No caso, se há mais de um versículo e o versículo for o seguinte, usa-se a vírgula. Quando é um versículo, como no terceiro exemplo, primeira carta de João, capítulo 2, verso 4 a 6, usa-se o traço. Então aqui nós temos as formas de ler e escrever referências bíblicas. A segunda coisa que o estudante da Bíblia precisa saber é exatamente a diferença entre texto, contexto, referência e inferência. Vejamos cada um deles de forma detalhada. Primeiro, o texto. São as palavras contidas numa passagem. São as palavras contidas numa passagem. Vejamos um exemplo. Mateus, capítulo 5, verso de número 14. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Aqui nós temos o texto, que é exatamente as palavras que compõem o verso 14 do capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos analisar o que é o contexto. O contexto é a parte que fica antes e depois do texto que estamos lendo. Por exemplo, o nosso texto para leitura foi Mateus, capítulo 5, verso de número 14. Então, nós temos o contexto imediato, no caso seria o verso 13 e o verso 15, e nós temos o contexto amplo, que é o que vem antes e depois do versículo em pauta. Pode ser o capítulo todo, o livro todo, e às vezes até a Bíblia
toda pode ser incluída como contexto do que vem antes e depois. Dando continuidade, vamos ver o que é referência. Referência é a conexão direta sobre determinado assunto. Além de indicar livro, capítulo e versículo, a referência pode levar outras indicações. Isso vai depender da clareza que se queira dar aos nossos leitores ou ouvintes. Vejamos um exemplo de referência. A referência pode ser uma indicação da parte inicial de um versículo, exemplo, Romanos capítulo 11, verso 17, a parte A, como também a referência pode ser a indicação final de um versículo, exemplo, Romanos capítulo 11, verso 17, a parte B. A referência também pode ser uma indicação de versículos que se seguem ou não até o fim do capítulo em estudo. Por exemplo, Romanos capítulo 11, verso 17 e versículos seguintes. No caso, usa aí 2S para essa indicação. A respeito das referências, precisamos entender que elas podem ser verbais e reais. Referência verbal é um paralelismo de palavras. As verbais nem sempre tratam do mesmo assunto. Vejamos um exemplo, a palavra fé. A palavra fé na Bíblia pode ter sentido diferente dependendo do texto e do contexto. Outro exemplo é o nome Elnatã, que aparece em Esdras, capítulo 8, verso 16. Aparece o nome 2 vezes, o mesmo nome, mas se tratando de pessoas diferentes. Então aqui nós temos uma referência verbal, que é exatamente um paralelismo de palavras e nem sempre tratam do mesmo assunto. Vamos ver referência real. Também é um paralelismo de ideias agora e tratam do mesmo assunto. Vejamos um exemplo. Zacarias, capítulo 14, verso 4 e 5 e Judas, verso de número 14, são referências sobre a volta de Cristo em glória, quando seus pés tocarão o Monte das Oliveiras. Observe que tanto o profeta Zacarias quanto Judas tratam do mesmo assunto. Aqui é uma referência real. Ok? Para concluir, vamos ver a inferência. A inferência é a conexão direta entre assuntos. Uma lição ou uma conclusão que se faz. Vejamos um exemplo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, verso 10. É comum a gente ouvir pregadores dizendo que a missão do diabo é matar, roubar e destruir, e fundamenta-se nesta passagem. Aqui é uma inferência, porque na verdade o texto trata-se do ladrão. Jesus estava se referindo ao ladrão, que a atividade deles é matar, roubar e destruir. É a mesma coisa que faz o diabo. Daí uma inferência dizendo-se que a missão do diabo é matar, roubar e destruir. Então nós temos aqui alguns métodos simples para manuseio e estudo da Bíblia Sagrada. Se você gostou, compartilhe, curte e vamos divulgar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo continue nos abençoando em nome de Jesus.